esplendor da fé. Esplendor da fé. Como é lindo poder chegar até o coração com uma palavra de expectativa, uma palavra de ânimo de Deus. E especialmente hoje, considerando nesta hora que Deus é atraído a fraquezas. Sim. Se Deus fosse atraído a poder e a majestade, estaria concentrado nele mesmo, porque não há ninguém mais poderoso que o Deus Criador do universo, o Deus Supremo. Mas ele é atraído não fraqueza de moleza, preguiça, mas de homens e mulheres que entendem que não são onipotentes, que precisam de uma oração, uma direção de Deus em nossas vidas, para sermos tudo o que Deus sonhou. Nesta hora queremos considerar a oração. Oração. Muitas vezes nossas orações, quem sabe, não são respondidas, nossas preces, nossas rezas, porque não estamos orando, quem sabe, na maneira certa. E hoje nós queremos ver três atitudes, três pensamentos, três enfoques. Se nós erramos na receita da oração, então não chegamos no destino, no propósito principal de Deus, qual é o sonho dele se realizar nas nossas vidas. E às vezes, se a gente sabe até a oração certa, se não fizermos, quem sabe, na ordem certa, então pode complicar também. E pode ter que você estranhe as maneiras de orações ali. A primeira é: sonda-me, sonda-me. Nós começamos: socorro, socorro, me ajuda, me usa. Se nós pensamos que somos alguém, nós podemos resolver os problemas da nossa família. Nós é que somos capazes de resolver os problemas da nossa cidade, do nosso estado, nosso país e nosso mundo. Mas Deus diz, para começar, pedindo a Ele, não sondar. Sonda-me, diz o salmista, e vê se há um motivo errado no meu coração. Vê se há alguém enganoso no meu coração. Precisamos ser sondados por Deus. Mas para pedir a Deus que nos sonde, e se Ele realmente faz? Porque Ele vai colocar o enfoque bem onde está a essência do problema. Ele vai pôr o enfoque bem na essência da tua virtude, para que você seja tudo que Ele sonhou. Mas às vezes temos que passar uma picada difícil. Houve um senhor chamado Charles. Ele nasceu uma vida de escravo. Sua mãe e seus pais eram escravos. Ele nasceu como escravo. Você já pensou? Alguém olhar nos teus olhos e dizer: eu sou dono de você. Eu faço o que eu quero com você. E até se matar você não é contra a lei. Graças a Deus, essa realidade não existe em muitos países, embora ainda existem alguns. E até uma nação dos Estados Unidos agora tem, depois da libertação, tem um presidente negro. Ninguém sonhava isso um tempo atrás. Mas é uma realidade quando entendemos que Deus nos fez, cada um de nós, com um sonho. Mas para chegar a aquele sonho, às vezes demora e não podemos perder o enfoque. Esse menino Charles, nascido em uma família escrava nos Estados Unidos, viu um dos donos, numa grande fazenda, mandar surrar a mãe dele. Era costume naquela época, embora errado. Depois de uma surra, ele com 5 anos de idade correu lá e estava segurando a cabeça da sua mãe. E chegou a mãe dele a falecer quase 1 hora depois. Veja o conflito que a falta de Deus faz. E o dono, por ter perdido uma escrava na dele, uma reprodutora só, mandou o pai dele, vendeu o pai dele, e ele continuou crescendo sozinho. Mas aos 15 anos de idade, a nação toda entendeu que a liberdade é um dom de Deus. E quando perguntaram para o Charles qual era a primeira coisa que ele queria ser como livre, embora trabalhando ainda na fazenda, diante de outros princípios,
Ele falou, eu quero ir na igreja. Nunca fui numa igreja. E andou quase 20 quilômetros para chegar numa igreja. E quando chegou na igreja, ouviu alguém falar do amor de Deus. E diz, Deus te ama. E tem um plano para a tua vida. Ele falou, ninguém pode me amar. Porque veio nas suas costas cicatrizes, atrás da sua cabeça, de tantas batidas, não nem crescia mais o cabelo. Ele falou, ninguém me ama. Eu não tenho valor nenhum. Ele falou, não, você tem valor. Jesus Cristo morreu para você. Eu falei, como? Ele morreu para ser seu salvador, mas precisa aceitá-lo e nascer de novo no nível do Espírito. Ah, legal. Aceitou a Cristo. Depois alguém perguntou para ele, você tem uma Bíblia? Ele falou, não, mas não adianta, não sei ler. Não sabe ler, ou sabe ler mal? Não sei ler. Não tinha ido um dia nas escolas. Então, uma senhora se comprometeram de ir naquela fazenda e ensinar ele a ler a palavra de Deus. Ele gastava muitas velas lendo a palavra de Deus. Depois de uns 4 anos, ele falou, eu sinto que Deus quer que eu seja um anunciador da palavra. Eu quero ser um ministro da palavra de Deus. E começaram a rir. Você pensa que é o quê? Você não vale nada. E ele falou, o senhor sabe que eu não valgo nada. Eu sei que eu não valgo nada. E Deus sabe que eu não valgo nada. Mas se um Deus que é todo poderoso quer fazer algo de alguém que não vale nada, essa é a escolha dele. Eu estou sentindo que Deus quer que eu seja anunciante das boas novas. E saiu numa trajetória de quase 300 quilômetros e achou um lugar que permitiram ele ser o parroquial, de ser o pastor, de ser o líder da igreja. Começou ali a pregar, primeiro domingo ninguém apareceu. E ele ficou lá ministrando a palavra de Deus por mais de 1 hora. A segunda reunião ninguém chegou, a terceira ninguém chegou, a quarta ninguém chegou. Depois o povo começou a falar, mas tem um doido lá embaixo pregando ele sozinho na igreja. E começaram a ir por ver qual é aquela persistência. E a mensagem dela era uma só. Nós não somos ninguém, mas há alguém que é todo poderoso, que se foca e ama alguém que não tem valor nenhum, deu a sua vida para ele, para que ele fosse um sonho que Deus sonhou. Oh, meus amados, aí começou a vir o povo, veio numa cidade de New Jersey, nos Estados Unidos, um pouco fora da cidade de Nova York. Depois de ter uns 500, 600 lá, ele falou para o povo, depois de uns 4 ou 5 anos, o Charles falou, eu vou para Pittsburgh, Filadélfia. E aí, eu falo, mas lá é uma cidade, segunda maior da nação naquela época, de intelectuais, o que você vai fazer lá? Você não é ninguém. Ele falou, eu sei que eu não sou ninguém, mas eu sirvo a alguém que é alguém, e quem abre o coração, Deus muda a sua vida e faz dele aquilo que Deus sonhou. Foi lá, primeiro domingo ninguém foi. Foi se passando 2 ou 3 reuniões, ninguém veio. Depois começaram a vir mais. Depois chegou 20. Depois chegou 200 no segundo ano. No 5º ano fizeram um templo lá que cabia 600. Depois de 15 anos tinha um templo que cabia 3.000 e faziam 6 cultos no domingo. Oh, meus amados, Deus está olhando para você. Mas você tem que fazer a primeira oração. Sonda-me e vê quais são as intenções do meu coração. Que oração, sem começar com Deus sondando a nossa alma, então não vai chegar nenhum. E por que dizer que não vai passar nem do telhado? Não é fazer uma reza rápida, não é simplesmente fazer a forma da cruz, mas é algo da alma que calma a Deus. Sonda-me, Senhor. A segunda oração, a segunda prece, a segunda essência para você ser tudo que Deus sonhou, é molda-me. Molda-me. Não é socorro, não é quero ser alguém, não é me abençoa, prospera, me dá aquilo, me dá o outro. Sonda-me e depois molda-me. Jeremias, falando do oleiro, pediu que Deus moldasse a vida dele.
para ser moldado, temos que permitir que a mão poderosa de Deus chegue e faça aquilo que Ele sonhou, da sua vida, da minha vida, para sermos tudo que Deus sonhou. Um amigo Dave estava na sua casa, um dia desceu as escadas da casa e a mãe dele falou para ele: eu não estou me sentindo muito bem. E ela foi sentar no sofá. E depois chamou o pai, e depois chamaram os médicos. Ela foi levada para o hospital. Naquela hora ele nunca sonhou que ia ser mais de 2 anos antes dele ver a mãe. Poliomielite tinha chegado no corpo da sua mãe. Ele viu começar a encolher ali. E por 2 anos ele não podia nem ver a sua mãe. Ele não sabia que não ia poder dar um abraço. Será que você deu um abraço a alguém hoje? Será que você sabe quando vai ser o último abraço que você pode dar? Pela morte, pela doença, pela viagem, qualquer outra coisa? Não perca a oportunidade de expressar o amor para alguém próximo e aprender a te amar. Que a Bíblia diz, aqueles que ainda não são nossos amigos, que se consideram ter inimigos. Depois de 2 anos, falaram que podiam visitá-lo. A mãe dele estava lá no hospital com um desse pulmão eletrônico ali, ajudando ela a respirar. E depois, quando descobriram que era muitos anos atrás, que não era contagioso, então falaram que ele podia vê-la. Foram lá no hospital. E como estava em quarentena ainda, ela só saiu e eles do outro lado do vidro. Chegou a mãe, quando saiu, a cabecinha dela estava deitada e ela não podia ver eles. E ela veio convidando os enfermeiros para mudar a cabecinha dela para ela poder enxergar os 2 filhos, o Davi e a irmã dela, lá no outro lado do vidro, no fim do corredor. E o coração dele quase quebrou. Por quê? Porque ela falou: ah, Deus, como é possível isso aí? Ela gastou sua vida toda dentro da igreja, tocava piano e órgão, estava todas as horas, chegavam cedo na igreja, saíam tarde da igreja, tudo que era coral, bandas, qualquer coisa, ela estava lá. Porque o Senhor, por menos, não permitiu que ela ficasse com o uso do pescoço. Estava lá naquele carrinho de rodas, aquela cadeira de rodas. Então a enfermeira veio lá e falou com Davi. Falei: a tua mãe me disse para você não pensar o que está pensando. E como qualquer criança, ele respondeu: mas você está pensando o quê? A enfermeira voltou lá e a mãe mandou um recado: tudo que Deus faz, Ele faz bem. Tudo que Ele faz, faz bem. Veio e comunicou para ele. Ele falou: mãe, se te ajuda a pensar que Deus está fazendo bem, então a senhora que sabe. 1 ano depois, ela pôde ir para casa. Entenderam naquela época que ela não era contagioso e que não ia poder pegar dessa forma poliomielite. E antes, ao chegar na casa, resolveram fazer uma oração. E antes da prece, cada um deles fez um pedido. Sabe qual foi o pedido dela? Senhor, me dá algo para fazer. E até o Davi deu conta que, mas mãe, imagina, a senhora já, tudo que a senhora fez e ainda quer fazer algo. É o que ela estava pedindo a Deus. Me dá algo para me fazer. Passou-se umas semanas, um tempo, aí veio o líder de uma paróquia e pediu se eu podia ajudar com a escola bíblica. E aí, passaram alguns dias e ela falou: eu pedi a Deus que me desse algo para fazer. E decidiram fazer. E foram lá, e não tinha crianças. Às vezes tinha 3, às vezes 5, às vezes 10, alguma coisa, às vezes só era Davi e sua irmã. E passando o seu tempo, ali ela falou: mas Senhor, me dá uma solução, o que eu posso fazer? Então ali, Deus pôs no coração dela: pede ao chefe da cidade que tinha um ônibus, pedia uns ônibus. Então ela chamou Davi, que já tinha de idade, e foram lá: me leva lá. Chegou lá, e quando não tinha lugar para estacionar na frente, então estacionaram assim, longe da porta da entrada, debaixo de uma janela do parte do escritório ali. E foram com muita dificuldade, ela tinha que ser colocada na cadeira de rodas, e amarrada com cintos, e segurada a sua cabeça, porque não podia controlar sua cabeça. E com muito sofrimento chegaram lá, e quando chegou na recepção, eu falei: eu vim para pedir um ônibus. Sou professor de uma escola bíblica e quero um ônibus para levar as crianças lá para ouvir a palavra de Deus.
porque a palavra de Deus transforma as vidas. Ela falou, vamos perguntar. Então chamou o vice-presidente e ele chegou lá com muita educação. Falei, nós não damos ônibus. Se a senhora precisa de um, eu trabalho aqui há 35 anos, se a senhora precisa de um, é só juntar o dinheiro, vir aqui, que assim, podemos vender uma para a senhora. Então ela falou, muito bem. Depois ela perguntou, posso fazer uma pergunta? Os ônibus são do senhor? Ele falou, bom, não, mas eu sou vice-presidente e nós não damos ônibus para ninguém. Ela falou, com razão você não pode dar os ônibus. Eu quero falar com o dono dos ônibus. E bem naquela hora entrou o dono do ônibus. O chefe estava entrando e eu falei, olha, eu vi a senhora saindo do carro e vi o sofrimento e a dificuldade que a senhora tinha para vir aqui. Então eu resolvi, eu mesmo vir e lhe avisar que nós não temos ônibus para dar para a senhora, mas não queria que fosse só um recado só. Então ela falou, tudo bem. Começou isso aí, eu posso fazer uma pergunta? Posso lhe dizer algo? Ele falou, pois não. Eu falei, a hora que o senhor estiver no tribunal de Deus, o senhor vai ver que ele vai ficar muito nervoso porque o senhor não me deu um ônibus. E os outros, imagina só, o que é isso? E ele falou, bem, o dono falou, posso lhe fazer uma pergunta também? Ele falou, sim. Se eu lhe desse um ônibus, quem ia dirigir o ônibus? A senhora? E ela falou, sabe que eu não tinha pensado. Eu preciso de um ônibus e um motorista. Ele falou, não, você é fim da picada aí. Então o cara falou, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um ônibus e um motorista para um domingo só. Então, tudo bem. Então ela começou a sair e ela falou, mais uma coisinha. Tem 3 áreas da cidade que que tem crianças. Na verdade, eu precisava de 3 ônibus e senti que Deus me pediu para pedir para 3 ônibus, mas eu não tinha coragem de pedir para 3. Então o cara falou, tá bom, um domingo, 3 ônibus, 3 motoristas, mas você tem certeza que fala com Deus que fui eu que ajudei. Ela falou, tudo bem, eu aviso, ele fica que era sabendo. Então foram para casa lá e ela todo dia estava levantando e treinando para dar sua aula bíblica. E o segundo domingo, ele não deu 3 ônibus, ele deu 4. Deu 4. E por 35 anos, ele estava, aliás, em 5 anos ele deu, deixa eu ver agora. Deu 35 ônibus com 35 motoristas por mais de 20 anos. E tudo de graça. Tudo de graça. E depois ela escreveu uma cartinha para ela que chegou um pouco antes dela falecer. E falei, quero lhe agradecer por o dia que a senhora veio me pedir os ônibus. Porque não somente Deus tenha abençoado minha empresa, mas meus filhos também iam naqueles ônibus para ouvir a senhora falar de Deus. Minha família foi transformada, até a maioria dos motoristas aceitaram o seu Jesus e o amor de Deus, porque eles chegaram para mim e dizer, chegava aquela mulher lá em cada ônibus, não deixava eles dentro do ônibus sentado enquanto ela estava dando aula e falava, você não quer deixar Deus dar um jeito na tua vida? Você não quer ser aquilo que Deus sonhou? E agora, o que você vai fazer? A Bíblia nos fala que Deus quer nos sondar, mas somente com nossa a cooperação. Deus quer moldar-nos. Né? E Deus quer, na última, liderar-nos. Para que nós dizer, lidera-me, Senhor. Que eu, por onde o Senhor for, eu sigo. Você quer ser tudo que Deus sonhou? Deixa o amor de Deus sondar teu coração e te mostrar onde você pode se alinhar a princípios que vai te dar felicidade nesta vida e por toda uma eternidade. Deixa a mão poderosa e amorosa de Deus moldar tua vida em todas as circunstâncias. E depois no final dizer, lidera-me, Senhor, porque Ele, como um bom pastor, só nos levará a ver pastos verdejantes, que vai nos dar a coroa da vida e também toda uma eternidade. Que Deus seja tudo que você sonhou dentro da sua vida, hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.